Fala pessoal, eu sou o professor Gabriel Borges e a gente vai responder algumas questões agora de Direito Processual Civil, focado naquele projeto de 200 questões para o exame de ordem. Então eu separei aqui como nossa primeira questão, citação. Vamos lá, questão do 12º exame de ordem, tratando de citação. Então, o que dispõe? A citação é capaz de gerar efeitos processuais e materiais, consoante o que preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil. Sobre os efeitos da citação, assinale a afirmativa correta. Vejamos então. Em primeiro lugar, é importante a gente distinguir desde já a citação da intimação. Você se lembra dessa distinção? A gente não pode confundir os dois. A citação ela é utilizada para formar o processo. Então é a convocação. O autor ele propõe a ação e como que se vai chamar o réu a compor aquele processo? É por meio da citação. Somente nesse momento se fala de citação. Nos outros momentos, quando houver que se comunicar a prática de um ato a qualquer das partes, aí isso pode ser autor ou réu, o que acontece? A intimação, não mais a citação. Citação, portanto, para esse momento de convocação e formação do processo. Voltemos aqui para a gente ler a letra A. Realizada a citação, induz-se a litispendência. Todavia, continua sendo possível a propositura de nova ação idêntica, pois a inafastabilidade da tutela jurisdicional é corolário do Estado democrático de direito, devendo-se viabilizar o acesso à justiça. O que lhes parece essa questão? Esse primeiro item, a letra A. Olha só, uma vez que haja litispendência, a gente não está falando de um vício que pode ser vencido, mas sim de um processo que já está correndo em outro lugar. Já existe aquele processo pendente, já tem uma lide pendente, litispendência vem daí. Portanto, se já há uma lide pendente, não se pode admitir que seja proposto novamente, que a ação seja proposta novamente. Então, não é caso de, aqui, afastabilidade da tutela jurisdicional, mas de um vício que não pode ser sanado, que é o vício da litispendência, que acomete a segunda lide, a segunda ação proposta. A primeira, aquela que estava correndo, ela continua normalmente, mas a segunda, que foi extinta por se reconhecer a litispendência, ela não poderá ser revigorada em qualquer sentido, em nenhum sentido. Então a letra A não é a resposta à nossa questão. Letra B. A citação válida, por si só, não é capaz de tornar a coisa ou o direito litigioso. Ou seja, estes não passam a estar vinculados ao resultado do processo. Sendo assim, em caso de alienação do bem, será possível a qualquer tempo a alteração da legitimidade das partes. Olha só, pessoal, a gente já viu que logo no início aí tem uma coisa que está estranha, porque está dizendo que a citação válida, por si só, não pode tornar o direito litigioso. Não pode tornar a coisa litigiosa também não. O que lhes parece isso? Vamos fazer a leitura do artigo 240? Deixa eu pegar aqui o artigo 240 para a gente poder fazer a leitura dele também. Olha só. A citação válida, o que dispõe o artigo 240? Eu peguei aqui no meu celular, vou fazer a leitura, vocês podem acompanhar aí de casa também. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, então mesmo que seja, no caso do juízo ser incompetente, ele não é o competente para julgar aquela causa, ainda assim ela provoca efeitos. Então, nesse caso ainda, ela induz a litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. Ou seja, mesmo nos casos em que o juízo não é competente, a gente pode dizer que sim, a citação válida torna litigiosa a coisa ou o direito. Portanto, é esse o erro da letra B. Letra B também está equivocada, não é a resposta à nossa questão. Letra C. A citação válida não é capaz de interromper a prescrição. Sendo assim, somente poderá falar-se em interrupção se a parte assim o requerer ao juiz, devendo este, antes de decidir, possibilitar o contraditório por parte do réu. Então vejamos, uma ação foi proposta, imaginemos que tem uma situação de um pedido de indenização. Então que haveria o prazo de 5 anos para que aquele pedido fosse requerido, fosse manejado. Mas o autor não praticou, não exerceu o seu direito de ação. E vencidos esses 5 anos, ele não pode mais exercer o seu direito de ação. Todavia, se nesse prazo de 5 anos ele exercer aquele direito de ação, então vejamos, ele tem 5 anos para poder exercer o pedido, para poder exercer o seu direito. Se naquele prazo ele exerceu, ali não vai haver mais suspensão e nem vai continuar a contar o prazo, vai haver interrupção do prazo. Uma vez que tenha proposto a ação e tenha havido citação válida, vai haver interrupção do prazo. O prazo começa a contar novamente. Então ele está salvo daquele primeiro prazo prescricional, que era de 5 anos, em relação ao seu pleito, em relação ao que ele quer, a sua indenização. Tranquilo? Então, a gente viu que esse item também está errado, porque a citação válida é capaz, sim, de interromper a prescrição. Lembrando que a interrupção se distingue da suspensão, porque a interrupção ela devolve o prazo para que ele seja recontado do início. Então, o que acontece na interrupção? Vamos colocar aqui. Olha só, você tem um prazo de 5 anos. Passados 3 anos, faltando aqui 2 anos, portanto, e o prazo geral aqui de 5. O que acontece? Uma vez que aqui seja proposta a ação, não vai continuar a contagem daqui para frente. Vai haver interrupção e abertura de 5 novos anos para contar o prazo de prescrição a partir da propositura da ação e da citação válida. Então, vejam isso. Essa é a diferença. Na suspensão, não. Na suspensão, passados os 3 anos, e havendo aqui a propositura da ação, você pode ficar um tempo aqui sem contar o prazo, mas depois conta-se os 2 anos aqui em diante. Não se devolve o prazo integralmente, igual acontece na interrupção, que é a contagem de 5 anos. Então vejam isso aqui. Letra D. Então, por eliminação, a gente já viu que a letra D vai ser a resposta à nossa questão. Mas vamos lê-la aqui, vamos ver o que ela está dizendo. Em regra, a citação constitui o devedor em mora. Nada obstante, nos casos em que as obrigações não possuam termo certo, é possível constituir o devedor em mora por intermédio do envio de notificação judicial ou extrajudicial. O que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui é o seguinte, que a citação válida, ela pode sim constituir o devedor em mora. Então vejamos. A citação válida constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. O que dizem esses artigos? Eu coloquei aqui para vocês que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Então, a citação válida, ela pode sim constituir em mora o devedor, mas a gente está falando do devedor em relação a um termo, a uma obrigação de termo. Então, é aquela obrigação que, por exemplo, você faz um contrato de compra e venda de um imóvel
e você que é o adquirente daquele imóvel, você tem que pagar por aquele imóvel. Então, no dia 12 de dezembro, você tem que pagar por aquele imóvel. Se passa esse prazo, 12 de dezembro, você já vai ter vencido a sua obrigação. Você, então, pode ter uma ação contra você e, havendo a citação válida, você estará constituído em mora. Haverá, portanto, um reconhecimento de mora em relação ao seu inadimplemento, porque havia um prazo certo para que se reconhecesse esse direito, essa obrigação. Agora, no caso em que não há esse termo, em caso que não há previsão de uma data certa, então o termo aqui é relativo a uma data para que seja realizado o adimplemento. Se não houver essa data certa, aí a mora será constituída por uma interpelação judicial ou extrajudicial. Como que é essa interpelação? É por meio de um ofício mesmo, uma solicitação que pode ser extrajudicial. Você envia um pedido para que a pessoa, para que o devedor arque com suas obrigações, e se não arcar, a partir daquele momento já vai estar constituída em mora. Isso nas situações em que não há, portanto, uma data firmada. Logo, a letra D, que é essa aqui, em regra, a citação constitui o DVD em mora, nada obstante, nos casos em que as obrigações não possuam termo certo, é possível constituir o devedor em mora por intermédio do envio de notificação judicial ou extrajudicial. É a opção a ser marcada, portanto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Continue ligados porque tem mais questão para a gente resolver.